N'Golo Diarra não teve seu nome escrito nos grandes livros de história, mas foi um rei marcante para um povo que habitava a região hoje conhecida como Mali, no norte da África, ao deixar de ser escravo para se tornar o comandante da nação Bambara. Quase 200 anos depois de sua morte, inspirou os pais de um bebê que nasceu no subúrbio de Paris e viria a se tornar um jogador de futebol muito popular por seus feitos em campo e também por sua dispensa às extravagâncias comuns aos boleiros. Com o nome de rei, N'Golo Kanté encanta pela sua humildade de plebeu. Com apenas 7 anos, por exemplo, colhia lixo nas ruas de Paris, na mesma época da Copa do Mundo de 2018, realizada na França. E com o título da própria França, sobrou latas, garrafas, papéis e muita alegria nas ruas da capital. Sobrou também uma nova possibilidade. Após a Copa, Kanté se deparou com uma França diferente. O futuro do futebol do país repousava sobre os ombros dos imigrantes. Foi nessa mesma época que ele se familiarizou com os nomes de imigrantes africanos que ajudaram a França a conquistar a Copa de 98. Estrelas notáveis como Thierry Henry, Zinedine Zidane e Anelka. Mas ainda era um futuro muito distante para o menino Kanté. Ele precisava se preocupar com o presente. E seu presente era trabalhar como catador de lixo para ajudar seus pais, que imigraram do Mali para a França nos anos 80. A condição de sua família era humilde, e ele ajudava o pai na coleta de lixo para depois enviar a uma empresa de reciclagem. Era como conseguia colaborar para a garantia de comida na mesa todos os dias, relembrando isso com apenas 7 anos. Aos 11, as coisas continuavam difíceis e Kanté perde o pai. Um baque para o pequeno garoto do subúrbio parisiense, o El Melmisson. O menino sempre precisou ter muita garra para seguir em frente, e toda essa garra se refletiu no futebol. A estatura, é fato, não ajudava muito, mas era difícil não ser desarmado por ele. Começou sua carreira pelos juniores do Suresnes, em 99, onde permaneceu até 2010, depois foi para o também pequeno Boulogne. Ali, a carreira de Kanté como jogador de futebol aos 19 anos começou a deixar de ser um sonho distante. Mas não havia como dar brecha para o azar. Ainda com o apoio dos diretores do Suresnes, Kanté decidiu seguir os estudos, iniciando um curso de contabilidade após terminar o ensino médio. No Boulogne, essa foi sua realidade. Conciliar a busca pelo diploma com os treinamentos e jogos, dormindo no alojamento de uma instituição de ensino que ficava um tanto distante da sede do clube. Com tempo e dinheiro curto, Kanté, que sempre precisou se virar, arranjou uma forma alternativa para se locomover sem precisar de transporte público, e ia para os treinamentos usando um patinete. Em meio à rotina, também colocava em seu itinerário visitas a uma mesquita da cidade, onde praticava sua fé. Kanté é muçulmano e procura seguir a religião de forma dedicada, mas não chamativa, com momentos de oração e respeito aos costumes, inclusive o jejum na época do Ramadã. Tanta garra e tanta fé deram resultado. A carreira deslanchou e em 2016 o menino Kanté foi parar no tradicional Chelsea por 32 milhões de euros e um contrato de 5 temporadas. Seu primeiro gol com a camisa do Chelsea veio no dia 23 de outubro de 2016, em nada menos que um clássico contra o Manchester United. Entretanto, não são nem os gols que chamam a atenção no estilo de jogo do Kanté. E aqui a gente volta a falar de garra, de vontade. Aliás, quem fala é quem conhece de perto o jogador, como o seu ex-técnico Claudio Ranieri, com quem trabalhou no Leicester City. Segundo Ranieri, Kanté é único, incomparável. E mais, abre aspas para o Ranieri. Tive de dizer ao Kanté: "Ei, N'Golo, calma, calma, não precisa correr sempre atrás da bola." Ele respondeu que não faria mais, e depois de 10 segundos ele estava correndo sem parar novamente. Um dia ainda veremos ele cruzar uma bola e correr para a área para cabecear o próprio cruzamento. Fecha aspas. Com o Chelsea já ganhou a Premier League, a Copa da Inglaterra, a Liga Europa e a tão sonhada Champions League 2020-2021, sendo eleito o melhor jogador da competição e gerando comoções voluntárias por todo o mundo para que ele dispute a bola de ouro do futebol. Mas falando em ouro, o ouro na vida de Kanté fica só por conta do futebol mesmo. Fora dos campos, Kanté é tímido, reservado e muito humilde. No período de sua transferência para o Chelsea, em meio a tanto dinheiro, Kanté mostrou mais uma vez que seus valores e princípios não haviam ficado no passado. O Football Leaks viria a revelar que na época da contratação, o Chelsea ofereceu a chance de Kanté receber seus direitos de imagem em transações não rastreáveis e desta forma conseguisse o dinheiro integralmente sem pagar impostos. Os documentos obtidos indicariam que a diretoria propôs depositar 5 milhões de euros através de uma empresa com sede na pequena ilha de Jersey, um tradicional paraíso fiscal. O francês, porém, pediu a ajuda de um assessor e respondeu que desejava apenas um salário normal, como indicava em um e-mail para a diretoria. Ao fim da temporada 2016-2017, com o status de melhor jogador do campeonato inglês, retornou à França e fez questão de fazer uma visita ao Suresnes, seu primeiro clube. Sem pompa, sem imprensa, de surpresa.
Lá foi tratado como celebridade pelos membros da diretoria, todos voluntários, e pelas crianças que, assim como ele, tentam a sorte nos gramados. No ano seguinte, mesmo impactado pela morte súbita de seu irmão mais velho, Niamar, por uma parada cardíaca semanas antes da Copa de 2018, Kanté começou jogando todos os 7 jogos da campanha e só não atuou durante 90 minutos na decisão contra a Croácia. Uma de suas grandes exibições foi nas oitavas de final, diante da Argentina, quando foi responsável por marcar Lionel Messi. A torcida francesa até criou uma música que ficou popular entre os jogadores, e depois foi cantada junto aos fãs na festa pela conquista no Stade de France. Il est petit, il est gentil, il a sauvé au Messi. Mais on sait tous, c'est un tricheur, N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Il est petit, il est gentil, il a stoppé au Messi. Mais on sait tous, c'est un tricheur, N'Golo Kanté. A letra original era diferente, mas foi adaptada pelos atletas diante de uma acusação feita por Pogba, talvez a única pessoa a ter apontado publicamente um defeito de Kanté. O meia do Manchester garante que o companheiro de seleção não é confiável quando o assunto é jogos entre amigos. Abre aspas, ele trapaceia muito, em jogos de cartas, jogos de tabuleiros, honestamente estou dizendo a verdade, ele trapaceia. Ele diz que não trapaceia, mas ele faz. Ele usa astúcia. Ele é um garoto inteligente, mas tá tudo bem. Você tem que amá-lo, disse Pogba. Kanté admitiu o desvio, indicando que ele usa algumas pequenas estratégias quando está em situação complicada nos jogos de cartas com os amigos, e por isso acabou ganhando o apelido de trapaceiro. Abre aspas. Eles não estão totalmente certos, porque eu não sou a única pessoa a fazer isso, mas eles também não estão errados, respondeu Kanté. Mas a humildade se faz bem mais presente no dia a dia de Kanté do que as trapaças. Após a conquista do título mundial, na hora de posar para fotos com o disputado troféu ainda no gramado, Kanté não deixou seu jeito discreto. Apesar da posição de destaque no grupo, tendo um dos principais nomes da conquista, não teve pressa para tomar a taça para si e esperou paciente a sua vez, vendo outros jogadores passarem à sua frente. No Chelsea, ele ainda chega aos treinos dirigindo seu Mini Cooper, enquanto os companheiros estacionam verdadeiras espaçonaves no centro de treinamento. O volante alega que o carro, pequeno como ele, que tem 1,68 m de altura, o ajudou a se acostumar com a mão inglesa, em que o motorista fica do lado direito. A explicação é simples. Kanté nunca foi um fã de carros esportivos e contou em uma entrevista ao The Sun que não queria fazer mau uso do dinheiro em algo que não desejou ao longo de toda a sua vida. Nunca fui esse tipo de pessoa que ama os grandes carros. Quando era jovem, nunca tive ambição de ter um. Explicou quando lhe perguntaram por que não dirigia um carro de luxo. Em outra entrevista à BBC, voltou a falar de seu carro. Eu dirijo um Mini, foi o carro que comprei quando estava no Leicester City, meu primeiro carro na Inglaterra. Uma pessoa me falou dessa marca, eu provei, gostei e comprei. O goleiro Bulka, que fez parte do Sub-23 do Chelsea até 2019, conviveu com Kanté no vestiário quando treinava com a equipe principal. E revelou que o desapego do jogador às coisas materiais era tão grande que ele utilizou por meses um smartphone com a tela quebrada. Os companheiros já estavam acostumados ao jeito humilde daquele que dispensava os carros de luxo e ia para os treinos em um Mini Cooper, um carro usado pela classe média na Inglaterra. Mas ainda assim se assustaram. Todos perguntavam a ele, por que você não compra um novo? E ele falava algo como, ele está funcionando, por que eu preciso de um novo? Contou o goleiro ao canal Foot Truck. Indo ainda mais além, foi em Londres já como jogador do Chelsea, onde ele viveu 2 episódios que deixaram claro seu jeito humilde. O primeiro foi em setembro de 2018. Meses depois de ser campeão do mundo, Kanté havia acabado de disputar um duelo contra o Cardiff e iria pegar o trem para Paris, para rever familiares. Porém, perdeu o horário do embarque e decidiu aproveitar o tempo livre em um sábado à noite para ir a uma mesquita na capital inglesa. Lá, obviamente, foi reconhecido por um torcedor do Arsenal, que pediu para tirar uma foto e o convidou despretensiosamente para um jantar. Apesar da expectativa zero de quem apenas havia feito um convite tradicional na cultura islâmica, Kanté surpreendeu e disse sim. O meia foi até a casa do até então desconhecido Abzi Rahman e participou da refeição com outros amigos, além de gastar algumas horas jogando videogame e vendo um programa de debate esportivo na TV. A história ganhou os jornais ingleses e mesmo diante da personalidade de Kanté, só ganhou credibilidade por conta dos relatos com fotos postadas pelo torcedor nas redes sociais. O segundo caso ocorreu um ano depois, quando o astro compareceu ao casamento da filha do amigo de um amigo.
ou seja, um desconhecido. Após dizer que não poderia estar no evento por ter que se juntar à seleção francesa, Kanté se lesionou e foi cortado. Sem o compromisso, entrou em contato com Franck Khalid para estar na festa, onde posou para fotos com dezenas de pessoas e permaneceu no local até o fim da comemoração. E falando em comemoração, o ex-zagueiro brasileiro Felipe Saad, que jogou durante 2 temporadas com o Kanté no Caen, afirma que o jogador é unanimidade entre os jogadores, um dos melhores corações que ele conhece, igualzinho ao que se observa na TV. Está sempre com um sorriso tímido no rosto e não fala quase nunca. Um poço de humildade. Abre aspas. Em setembro chamei ele para o meu aniversário. A festa era pequena, tinha só mais 2 ou 3 jogadores e foi em um restaurante inglês. De repente ele chegou, com uma caixa de chocolates na mão, todo envergonhado. Ele pediu desculpas pelo presente e disse que não sabia o que dar porque nunca havia sido convidado para um aniversário antes. Aí eu te pergunto, tem como não amar o Kanté? O nosso vídeo, ou melhor, o nosso case de humildade, vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha se inspirado um pouquinho com a história e o estilo de vida de Kanté. E se você curtiu, também seja humilde. Seja humilde e deixa aí aquele like esperto pra gente, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos que virão aqui no Curioso. E se você quiser ser ainda mais humilde, fique à vontade para deixar um comentário e até sugerir algum tema. Combinado? Até a próxima, fique em paz, cuide-se bem e vamos time!